Pronto. Pessoal, hoje a gente, conclui o nosso assunto de escoamento interno viscoso incompressível. Tá? A gente conclui hoje falando sobre bombas. Vou passar aqui algumas informações iniciais importantes do nosso cronograma. Tá? Então, a gente conclui esse assunto, que é escoamento interno viscoso incompressível. Esse nosso último assunto, a gente vai ter mais uma aula, que é a aula de quinta. Terça é 7 de setembro, é feriado, e na outra quinta já é a nossa prova, 9 de setembro. Tá? Então, o que eu vou pedir a vocês? Eu vou pôr uma aula. Boa noite, André. Boa noite, Noemi. Eu vou pôr uma aula. A aula é bem rapidinho, acho que tem 40 minutos assíncrona, só com a parte de conteúdo de escoamento externo viscoso. É um assunto que a gente não aprofunda tanto, porque vão existir outras disciplinas, caso você pegue a ênfase, caso faça um mestrado, um doutorado, que vão aprofundar mais nessa parte de escoamento externo, tá? Mas a gente vai falar de força de arrasto, força de sustentação, de coeficiente de arrasto, como é que o fluido escoa sobre uma superfície, que ele escoa não envolto. Então, eu vou pedir para vocês amanhã de manhã, boa noite, José Oliveira, eu vou postar para que na aula de quinta-feira, já que vai ser a nossa última aula, a gente consiga exercitar, tá? A gente consiga, eu faço uma revisão do conceito geral, tá? E aí a gente exercita na aula de quinta-feira, que é o nosso último conteúdo e a nossa última aula também, Além dessa aula síncrona que eu vou postar amanhã, no dia 3, Alguém ia falar? No dia 3, na sexta-feira, eu vou postar uma aula de revisão e resolução de exercícios. Tá? E no dia 4, vocês vão ter aquele momento com os monitores para sanar as dúvidas. Então, fiquem atentos à notícia no SIGA, que eu vou postar o link, o horário, tudo direitinho. Igual como a gente fez na segunda unidade, vamos fazer também na terceira unidade aqui, no sábado, antes da prova. Tá? Então, só reforçando aí, a nossa terceira prova é no dia 9 e a prova de reposição no dia 14. Então, a gente faz a prova no dia 9, no dia 10, Vocês já acordam aí com o e-mail aí, com as notas de vocês, já sabendo aí com fé em Deus se foi aprovado, E quem for precisar, dia 14 é a prova de reposição. A nossa avaliação, então, quem optou pelo projeto, para entregar até o dia 7/9, eu já abri uma tarefa lá no SIGA também, lembrando que ele vai valer até 30%. Oi? Oi? Só uma dúvida, a recuperação vai ser da unidade ou vai ser da matéria toda? Então, geralmente eu digo quais são os conteúdos, tá? Eu ponho um assunto Eu digo quais são os conteúdos de cada unidade, Um conteúdo da primeira, da segunda e da terceira. Ok. Tá? Eu tirei, pessoal, esses 10% aqui, que era da atividade prática de um relatório, tá? Ia ficar muito puxado para vocês para entregar agora no final. E coloquei apenas o questionário valendo 20%. Senão vocês teriam duas demandas aí até 7/9, e repensando aí, reformulando, espero que não foi no objetivo de prejudicar, e sim de aliviar para vocês aí na quantidade de atividades. Então, essa atividade que já está disponível para vocês no questionário, no multiprova, ela valerá 20%. A prova, para quem não for fazer o projeto, vale 80%, como na primeira e na segunda unidade, e quem for optar pelo projeto, a prova vale 50% da nota final. Compreendida essa parte, gente? O questionário para a entrega até o dia 7/9. Pessoal, fez o questionário, vai fazer uma boa prova. Então, não deixem o questionário de lado, ele vale 20%. Já vai estudando, fazendo o questionário, estudando, fazendo o questionário. A nossa prova vai ter 4 questões. Já vou dizer de quê? Uma questão de análise dimensional, uma questão de semelhança, uma questão de escoamento interno, que envolve perda de carga, bomba, fator de atrito, e uma questão de escoamento externo. Anotaram?
Ô, professora, Oi. sobre esse negócio da atividade aqui vale 20%, existe a possibilidade da gente fazer de pedaço? É tipo assim, eu estou estudando tudo, aí eu comecei a parte de Teorema Pi, aí eu faço só essa parte se tiver lá e depois pauso? Não tem como isso? Ela só fecha, você inicia ela, tá? No multiprova, ela só finaliza no horário que vai ser dia 7/9 às 23h59. Então tem como Mas você aí se eu fazer fizer assim. uma parte e depois para, ela reseta? Não, você volta no mesmo. É só você não encerrar. Você fecha e quando você voltar, vai estar lá as opções que você já marcou. Só tem que. Show de Você bola. tem que encerrar antes do final. Aí, ó, José Antes do dia Oliveira e 7, Saldanha, né? antes do dia 7, né? Para poder garantir lá o envio das respostas. Entendi. Qual parte, Noemi? Eu não vi na hora que você colocou. Do questionário vale 20%, a prova vale 80%, para quem Não, não dos fizer o assuntos, projeto. professora. Perdão, Flor. Uma questão de análise dimensional, né? Aí uma questão de semelhança, né? Que também precisa de análise dimensional, aquela parte de semelhança entre protótipo e modelo. Uma questão de escoamento interno, que é toda essa parte que envolve fator de atrito, perda de carga e bomba, que a gente vai falar hoje. E uma questão de escoamento externo, que é o que a gente vai ver na quinta-feira. Obrigada, professora. De nada, Flor. Pronto. É como eu não tenho acesso como aluno, né? Só tenho acesso como professor, eu só sei como vocês me falam. Mas como tem o tempo lá, limite, eu pus o tempo, 1000 e não sei quantos lá minutos, né? É o quanto vai ficar disponível para vocês. Uma vez você abriu, aquela questão vai ser sorteada para você, né? Abriu, sorteou, pronto. Toda vez que você abrir, vai estar as mesmas questões. Vamos lá, antes de falar de bomba, fazer uma revisãozinha rápida aqui, porque a gente está falando de perda, né? E se o fluido perde energia, a gente vai precisar de uma máquina, de uma bomba para adicionar energia a esse fluido. Só reforçando aqui, no final da aula passada, não sei se todos estavam, mas Flávio perguntou, professora, por que essa unidade metro, né? Falei lá na segunda unidade, quando a gente falou da conservação de energia, né? O porquê que isso aqui chega na unidade de metro. Então, a gente tem a energia interna, né? Energia de pressão, né? Só isso daqui é o volume, né? Já que massa específica é massa por volume, a gente tem aqui o volume igual a massa por massa específica, né? Vezes a pressão. Aqui é energia cinética, né? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, e aqui é energia potencial, massa vezes a gravidade vezes a posição, né? O HP vendo aqui, né? Desprezem por enquanto esse HP, só para vocês entenderem por que a unidade é em metro, né? E Bernoulli disse que essas energias no ponto 1 para um fluido ideal, né, vai ser igual às energias aqui, essas mesmas energias internas, de pressão, cinética e potencial no ponto 2. Só tem que ele considerou, né, uma massa infinitesimal de fluido, né, se deslocando ali de um ponto para o outro. Então, o que aconteceu? Como eu tenho massa em todos os termos, né, essa massa aqui foi anulada e eu fiquei apenas com pressão dividido pela massa, V ao quadrado dividido por 2 e gravidade vezes a energia ou vezes a posição. Só que quando a gente faz essa consideração dessas energias aqui, né, a gente pode tratar essa energia por peso de fluido, né? Então, a gente divide aqui pela gravidade, né? Todos os termos, tá, gente? Eu estou fazendo só o da esquerda, mas são todos os termos aqui. E a gente chega nessa unidade aqui para cada variável dessa em metro, né? Por isso que a gente trata essa energia mecânica da dimensão comprimento, é a unidade em metro. Logo, quando a gente encontra essa perda também, essa perda vai ser em metro. Quando a gente encontra energia adicionada pela bomba, essa energia também vai ser em metro. Tá? Só esclarecendo aí, fortalecendo, que eu vi que foi uma coisa que vocês ficaram, professora, mas que em metro, em metro, em metro. Mas é por isso. E quando a gente fala de perda de carga, existe a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada, né? Distribuída ao longo de um trecho retilíneo ou maior, né, André, como tem no livro que você estuda,
e a perda de carga localizada nos acessórios, também chamada de perdas menores, né, ou perdas singulares. Existe, né, a possibilidade da gente encontrar essa perda de carga distribuída, conhecendo essa variação de pressão e o peso específico do fluido, né? Mas, quando a gente não conhece essa variação de pressão, a gente pode usar a nossa equação universal da perda de carga. Mas, para isso, a gente vai precisar conhecer o fator de atrito, comprimento, diâmetro e a energia cinética do fluido. E, principalmente, né, o fator de atrito ele vai depender do regime, vai depender do tipo de conduto, se liso, semi-rugoso ou rugoso. Então, muito cuidado quando o regime for laminar, a gente encontra esse fator de atrito facilmente aqui, dividindo 64 pelo número de Reynolds. Se o regime for turbulento, né, aí a gente vai precisar de Reynolds e da rugosidade relativa do nosso gráfico de Moody, ou todas aquelas outras equações que eu mostrei, né, para encontrar esse fator de atrito para o regime turbulento. Lembrando que essa última curva aqui representa os tubos lisos, né? Ou a gente pode usar as nossas fórmulas, tomando muito cuidado na hora de calcular, né? A gente tem aqui o escoamento turbulento para tubos lisos, que depende da faixa de Reynolds. Tem aqui para tubos semi-rugosos, onde a gente vai usar, né, a nossa fórmula aqui empírica explícita para regime turbulento, né? Tem também para tubos rugosos, que a gente vai calcular esse fator de atrito para encontrar a perda de carga distribuída. Isso, só fazendo a revisão para a gente chegar lá em bombas, Flávia. E aí temos também a perda de carga localizada. Oxente, ele já esqueceu da minha aula como é. Toda aula tem uma revisãozinha, 5 minutos de revisão, para a gente chegar num assunto novo. Toda aula, quando o assunto, óbvio, ele ainda é, né, condizente, quando o assunto ele é sequência. Falamos também da perda de carga localizada, tá? Então, essa perda de carga, existem 2 métodos de calcular, pelo método do comprimento equivalente, né, do acessório, isso é tabelado, ou o método dos Ks, que o K é um adimensional, também aqui tabelado, para que a gente encontre essa perda. Lembrando que a perda total vai ser o somatório da distribuída mais a localizada, tá? E aí sim a gente começa, Flávia, a aula de hoje, tá? Eu sempre gosto de fazer essa revisãozinha aqui, primeiro ambientar vocês sobre a data, que eu acho que a gente trabalha sempre aí com essa transparência, esclarecer tudo, quais são nossas datas, quando é que vai ser postado a aula, tudinho. Tudo aqui mais transparente possível. E aí a gente começa nosso assunto de bombas. E por que é tão importante a gente falar de perda, né, antes de falar de bomba? Porque se o fluido perde energia, né, para que a gente mantenha esse fluxo, a gente precisa adicionar energia. Então, quando a gente vai para esse nosso balanço global de energia, né, como a gente vai só falar de bomba, tá, gente? Aqui seria se a gente tivesse uma turbina, né? A turbina remove energia, então tem menos HR. Então, na prática, para que a gente mantenha esse fluxo, apesar das perdas, a gente usa esses equipamentos de bombeamento, né? Considerando, óbvio, regime permanente, sistema diabático, e esse bombeamento vai proporcionar um ganho de energia, né? Uma soma de energia a esse sistema. E é isso, né, que a gente quer saber. Se a gente está aqui na ciência exata, eu sei que perde carga, eu vou precisar adicionar essa carga. Vou precisar, só uma coisa também, não sei, André pode me dizer aí também no livro que ele está estudando. Vocês vão ver essa energia adicionada como HA, né, ou como HB, porque representa a bomba, o B de bomba, ou também HM, né, que é a mesma coisa, significa carga manométrica. Tá? Então, não se assustem, eu vou mostrar aqui ou HA, ou HM, ou HB para vocês não esquecerem e nem se habituando. E esse sistema elevatório, né, esse sistema de recalque, vai ser todo esse conjunto de tubulações, acessórios, bombas, motores, que vão transportar essa quantidade de fluido para atender uma demanda, uma vazão, né, de um reservatório para o outro a grandes distâncias ou grandes alturas. Então, existem elementos que são bem importantes nessas estações elevatórias. A gente já até falou desses acessórios,
né, a válvula de pé de crivo, né, para permitir que o fluido ele tenha somente a passagem do reservatório para a bomba, né, ele não volte para o reservatório inferior, né, tem os registros em caso de parada, em caso de necessidade de manutenção, registro de gaveta, registro borboleta. Tem a válvula de retenção, que é aquela válvula que se fecha quando para o fluxo, né? Então, é necessário essa válvula para proteger a bomba das sobrepressões, né? Então, tem N acessórios aqui, alguns podem, os manômetros, né? Para verificar a pressão, se está tendo uma queda de pressão, a redução da vazão. Geralmente, aqui, válvula, que é uma válvula de gaveta, né? Deixa eu ver se eu acho alguma válvula de retenção aqui. Possivelmente, aqui não dá para ver direito, a professora está quase cega, mas possivelmente aqui é uma válvula de retenção, ou é só uma junção, aqui é outra válvula de gaveta. Tem as reduções excêntricas e concêntricas, né, para acoplar a tubulação à entrada e saída da bomba, que a gente tem uma bomba centrífuga, né, são as bombas mais comuns para elevação de fluido de baixa viscosidade, como a água. A gente fala bomba, né? Mas é um conjunto motor-bomba, né? Um conjunto do motor com a bomba sem motor, ela não vai funcionar, né? Então, só aí algumas imagens, alguns exemplos, né, desse equipamento que é usado para transportar o fluido. E existem, esses equipamentos são classificados em 2 grandes grupos, né? Mas o objetivo principal é transformar, né, parte dessa potência aí dessa máquina em energia cinética ou energia de pressão, né? Então, é cedido, né, uma energia ao fluido para ser bombeado. Por isso que no nosso balanço global de energia, a gente tem a energia adicionada ao fluido que será bombeado. Como eu disse, né, são divididos em 2 grandes grupos, né? Primeiro, as bombas hidrodinâmicas ou cinéticas, né? A principal desse grupo são as bombas centrífugas, que é a bomba mais utilizada, a bomba que a gente vai falar, e tem as bombas volumétricas ou de deslocamento, né? Que são bombas que são utilizadas para fluido de maior viscosidade, né? Uma menor vazão. Vou diferenciar elas aqui, mas o nosso foco será nas bombas centrífugas. Eu vou mostrar também um catálogo de um fornecedor, como é que a gente escolhe essa bomba centrífuga, que é a mais utilizada. A principal diferença entre elas, né, é que, por exemplo, a volumétrica, né, ela vai trabalhar com o movimento do fluido, né, devido a uma variação de volume interno. Então, essa variação de volume, observem aqui nessa bomba de engrenagem, né? O fluido ele vai entrar aqui pela linha de sucção, tudo que está antes da bomba, né? Então, ele vai entrar, essa engrenagem aqui vai se mover, o fluido vai ocupar aqui esse volume, ele vai se movendo aqui com a engrenagem até sair, o mesmo ocorre para a engrenagem inferior, né? Tem bombas de paletas também, que são giratórias, então o fluido vai ocupar aqui, né, essa lua aqui, as paletas vão se movimentar junto com esse disco, e nesse movimento, no caso da engrenagem das paletas, eles são rotativos, né, a variação do volume vai fazer com que o fluido se desloque. Os alternativos têm bombas de diafragma, né, a bomba de pistão, então o pistão ele se afasta, o fluido entra, o pistão se move para frente e devido a essa variação de pressão, o fluido se movimenta para a linha de recalque, né? Então, são algumas classificações aí, tem também a bomba de parafuso, acho que eu já falei, diafragma, engrenagem, palheta, são essas bombas volumétricas. Já as bombas que são as mais utilizadas, as hidrodinâmicas ou cinemáticas, cinéticas aí, elas têm uma parte móvel, elas têm um rotor, né? Essas hélices aqui, esse rotor ele vai se movimentar. Quando esse rotor ele se movimenta, né, ele vai gerar uma força centrífuga, vai jogar o fluido para as paredes, né, vai movimentar o fluido, e essa energia, né, cinética, essa energia do movimento, é transformada em energia de pressão. Então, o fluido ele vai entrar aqui, vai rotacionar, ser jogado para as paredes, e aí ele sai para a linha de recalque, né? A pressão de entrada ela vai ser sempre menor aqui do que a pressão de saída, por isso aqueles manômetros que eu mostrei na imagem anterior. É justamente preferir garantir
que aquele fluido ele está sendo transportado à vazão desejada, a qual ele foi dimensionado. E aí o fluido ele alcança, né, posições, distâncias e alturas mais distantes, mais elevadas ou distantes. Quando a gente dimensiona a bomba, então, quando a gente encontra aqui, né, a potência da bomba, é importante lembrar para vocês, quando vocês estiverem, né, fazendo projetos, visitando estações elevatórias, que movimentam o fluido de um ponto para o outro, a gente sempre dimensiona uma bomba, mas instala duas bombas, né? A gente tem uma bomba ali que a gente chama de uma bomba de segurança, né? E elas são colocadas em paralelo. Né? Uma bomba para, né? O outro sistema vai funcionar. B1 para, B2 funciona. Né? Então, sempre que a gente menciona para determinada vazão, são instaladas duas bombas. Toda estação elevatória tem que ter duas bombas. Se for uma estação elevatória, por exemplo, o abastecimento de uma cidade, vai ter 4 bombas, né? Já vi estação elevatória com 5 bombas, né? 5 bombas de 500 cavalos cada. Então, tem uma bomba ali em repouso, em stand-by, lá parado, quando precisa se fazer manutenção. E outra bomba, né? Ativa aquela, desativa a da manutenção. Um exemplo também bem interessante, né? Inclusive aqui em Sergipe tem uma nova adutora que vai vir lá de um rio chamado... não lembro se é Coxinho, de um reservatório, e vai levar para a estação de tratamento de água. Né? Ela ainda não está funcionando, tem alguns anos já em construção, mas ela tem 5 bombas em paralelo. Né? E no início ela vai funcionar apenas... Isso mesmo, Matheus, 500 cavalos. Né? É para abastecer a Grande Aracaju. É muito cavalo. É o preço de um apartamento fácil. E aí, no início, ela vai funcionar... O lugar é enorme, a casa de bomba é enorme, a bomba... Eu tenho até umas imagens. Trabalha, Matheus? Massa. Show, tem as estações elevatórias lá, com esse molho de cavalo. Sim, eu não sei se eu tenho nesse computador, senão eu mostraria para vocês. Eu fiz uma visita lá. Sim. Eu fiz uma visita lá em 2019, acho que foi a minha última visita. Minha última visita. Todo o sistema dele é automatizado. As válvulas de retenção automatizadas, elas custavam eram mais caras do que a bomba, para vocês terem noção. Muito caro. É muito, muito caro. Mas isso aí não é na estação elevatória, não, tá? Né? Das estações elevatórias, elas são menores, com uma potência menor. É para levar água da barragem até chegar à estação elevatória. Né? A gente tem uma demanda aqui muito grande que a estação de tratamento de água do Rio São Francisco já não está mais atendendo, né? Então, criou-se essa barragem de água e está em fase ainda não começou. Até a última visita, final de 2019, não tinha começado, né? E aí pararam essas visitas, a gente fazia visitas técnicas. Sim, sim. E aí, como eu falei, né, no início ela ia funcionar só 2 bombas, né? Ia depender da demanda, 3 bombas, 4 bombas, isso aumentaria aí a vazão. E o mais interessante, né, desse projeto é que a gente não tem aqui regiões, né, muito elevadas, então até uma determinada distância, né, tem umas travessias interessantíssimas nessa obra. Até uma determinada distância, né, o fluido se movimentava por gravidade. Mas até chegar na ETA, né, na estação de água, de tratamento de água, era muito longe, você tem noção que a estação de tratamento de água deve ficar o quê? A uns 20 quilômetros, não mais, em torno disso, da barragem. Né? E tem anos, temos 10 anos essa obra, é uma barragem de terra, né, com um pulmão, assim, a obra é bem, bem incrível. Voltando aqui, quando a gente tem um sistema, né, que opera apenas com uma bomba e eu quero um maior alcance, nessas bombas elas são colocadas em série. Né? Então, eu quero alcançar uma maior altura manométrica, eu preciso adicionar mais energia esse movimento de um fluido, elas são colocadas em série. Né? Se vocês forem ver em outras disciplinas, como hidráulica, saneamento, instalações hidrossanitárias, vocês vão ver isso aí com mais
profundidade, com mais aprofundamento, mas eu quero trazer isso para vocês, porque quando você está dimensionando, a gente tem que sempre lembrar que a gente não vai dimensionar uma bomba, instalar só uma bomba, né? Esses sistemas, eles têm aí bombas em paralelo, bombas em série. E o que é que a gente precisa conhecer, né? Quais são as características, né, para a escolha da bomba? Eu vou mostrar o ábaco, né, mas as duas principais, né, é a vazão do líquido, né? E a altura manométrica, que é essa energia aí que a gente precisa fazer o balanço global de energia para saber o quanto precisa de adicionar energia, porque há uma perda, né? Tirando isso, a gente precisa conhecer também a diferença de pressão, né, de um ponto para o outro, viscosidade do fluido, para saber se aquela bomba é adequada. Eu disse que tem bombas para fluidos de maiores ou menores viscosidades. A condição de temperatura e pressão, né? Eu falei já da cavitação. Então, a depender da temperatura, da pressão de vapor da água, da pressão atmosférica, a gente pode ter alguns problemas na nossa estação elevatória, como aquela formação de bolhas. Né? E o regime de funcionamento, a gente pode dimensionar bombas aí para funcionar 24 horas, então imagine um gasto de energia. Né? Ou a gente pode dimensionar bombas para funcionar por 6 horas, né? Por 8 horas, onde ela vai recalcar toda a vazão, né, desejada, e isso se chama justamente a flexibilidade operacional desejada. Depois de recalcada a vazão, né, o fluido ele estará ali disponível para ser utilizado, né, nos horários de pico, nos horários de maior ou menor pico. Alguns cuidados, né? Esse conjunto motor-bomba deve ser instalado em local seco, ventilado, protegido da chuva, né? Que muitas vezes não acontece. A gente tem aí as casas de bombas aí realmente danificadas, que prejudicam o funcionamento do sistema. Né? A fundação de apoio também do conjunto motor-bomba deve ser firme, nivelada, porque não pode ter trepidação. Se tiver trepidação, vai prejudicar as junções, né? Você viu que tem várias junções ali das peças. Evitar, observem que na linha de sucção, né, sempre quando eu mostro os desenhos, que a gente está fazendo alguns exercícios, ela é bem curta, né, e tem poucos acessórios, porque eu quero ter uma menor perda, né, para que o meu fluido chegue, né, até a bomba, e essa transformação aí de energia cinética em de pressão ocorra com uma menor perda até ele chegar na bomba. E também garantir que não tenha entrada de ar, né? Na linha de recalque que é tudo depois da bomba, deve sempre ter uma válvula de retenção, né, para evitar o refluxo que eu falei. Sempre tem que ter os manômetros, registros para algum tipo de manobra parada do sistema elevatório. Nada deve se apoiar na bomba, as tubulações devem ter os seus suportes aí próprios. E por que é tão importante a gente calcular? Lembrem, a unidade de H ela vai ser em metro, né? Mas essa energia adicionada nos permitirá calcular a potência dessa máquina, né? A potência da bomba. Então, se a gente quer conhecer qual é a potência dessa bomba, dessa máquina, a gente pega a nossa energia adicionada, encontrada pelo meio do balanço de energia, multiplica com o peso específico e a vazão. E aí eu sei qual deve ser, então, a potência que eu devo adicionar. Aí sim a gente vai para a unidade, né? Joule por segundo, watts, horsepower, newton vezes metro por segundo, que é a unidade de potência. Certo? Aqui é para turbina, né? Apesar da gente não falar de turbina, mas se eu quero calcular a potência da turbina, eu vou encontrar por meio do balanço a energia removida e calcular, então, a potência da turbina. Então, observe, um passo a passo. Vou lá, entendo qual é a minha demanda, minha vazão, calculo a velocidade, entendo qual é o regime, o número de Reynolds. Depois do número de Reynolds, eu calculo o fator de atrito, pois ele vai nos permitir encontrar qual é a perda de carga. A perda de carga vai nos permitir encontrar o quanto de energia eu preciso adicionar ao fluido, para aí sim a gente conhecer qual é a potência que aquela máquina deve adicionar ao sistema para que o fluido se movimente de um ponto para o outro. Compreenderam a importância de fazer todos os cálculos que a gente está falando corretamente?
Se escorrega lá no fator de atrito, gente, já era. Vou seguir. Perguntas? Estou me ouvindo? Tá tudo bem até aí? Beleza. Mas essa não é ainda a potência final, tá? A gente está falando da potência da máquina, mas nem toda máquina tem 100% de rendimento, né? A gente está falando da potência ideal, pois quando a gente for para a nossa potência real, né? Essa potência real vai depender do rendimento. Então, a bomba, um conjunto motobomba tem um rendimento lá de 60%, 70%, 50%. Então, a minha potência final, né, ela vai depender desse rendimento aí que é dado em porcentagem do funcionamento dessa bomba. Então, essa potência adicionada aqui, eu falei anteriormente, né, é HA vezes o peso vezes a vazão, e a potência final da máquina, a gente vai dividir pelo rendimento para encontrar essa potência final. Falando em bombas, né? Que a bomba adiciona energia ao fluido. Se a gente falar de turbina, né, a gente multiplica pelo rendimento para encontrar essa potência da turbina. Mas a gente não vai falar de turbina, vamos falar apenas de bomba, mas conhecimento não ocupa espaço, é sempre bom, gente, já que a gente está falando aí de energia adicionada, a turbina remove energia, né? A gente pode encontrar essa potência também. Unidades. Oi. Era justamente isso que eu ia perguntar. O N, ele é um número adimensional, né? De 0 a 1, né? O rendimento é de 0 a 1. O rendimento vai estar em porcentagem, né? A gente transforma em decimal. Unidade, era isso, Flávio? Não, porque eu pensei assim, se a bomba ela tem um rendimento, vamos dizer, de 90%, aí eu não deveria pegar aquela potência e multiplicar por 0,9, não? Por que multiplicar? Ao invés de dividir? Por que multiplicar? Se você está somando, então você tem que calcular uma potência maior, não? Ah, entendi, é verdade. Já a Porque, turbina porque, é que porque você a minha multiplica. bomba, ela sempre vai ter um rendimento inferior a 1, né? Sempre. É bem raro você ter um. Não chega, 90% é agora, Deus, maravilha. Né, que depende também do dimensionamento correto, tá? Mesmo você utilizando a mesma bomba e um sistema e outro, isso vai variar o rendimento, porque as bombas elas têm um ponto ótimo de operação, né? Que é para uma determinada vazão e uma determinada altura. Então, se você escolhe uma bomba, né, que está fora desse ponto ótimo, né, o rendimento cai bastante. Tá bom, entendi. Aí, como esse rendimento é reduzido, você tem que aumentar a potência da bomba. Show, beleza. Né? E em alguns casos, né? Alguns casos não, vem na maioria, isso vai depender também da aplicação. A gente ainda multiplica por um fator de segurança. Para cada, Segurança seria para quê? para cada faixa de potência, né? E aí isso vai depender também do fornecedor, ele nos traz um fator de segurança. Né? A gente ainda soma, tipo, eu não vou conseguir lembrar de qual agora, mas, por exemplo, entre 3 e 5 cavalos. Né? A gente precisa usar um fator de segurança de 20%. Então, a potência final da bomba a gente ainda multiplicaria por 120%. Né, para garantir de que eu não vou ter uma queda de potência a ponto de prejudicar a minha demanda, que é a vazão. Então multiplicaria por 1,2 e 1,2. depois é que dividiria pelo rendimento, né? Na verdade, a gente pega a potência, que já vai estar dividida pelo rendimento, e multiplica por 1,2. Entendi. Sistemas hidráulicos é bem importante usar o fator de segurança. E aí a unidade, né? Ó, a massa específica vezes a gravidade, né? É o peso específico, né? Que é Newton por metro cúbico, também assim representado. E aí essa unidade, HA, vai estar em metro, peso específico Newton por metro cúbico, vazão, né? Metro cúbico por segundo.
E aí a gente tem a nossa unidade aí em Newton vezes metro por segundo, ou joule por segundo, ou watts. Certeza, Matheus, ainda tem essa perda também da parte elétrica, né? Sim, sim. Aí, meninos. Bora na participação de vocês. Tranquilo? Então, essa é a nossa unidade. Vou mostrar aqui, eu acho que tem um exemplo que a gente fez na aula passada. Deixa eu ver se é esse. Vamos pegar, eu volto já para esse exemplo, tá? Volto já para isso. A gente fez esse exemplo, não foi na aula passada? Me lembrei aí. Foi, que foi exemplo polêmico do reservatório, sim, ótimo. Da lâmina d'água, da velocidade, esse mesmo. Mas já ficou claro, não foi, gente? Isso da lâmina d'água, da velocidade, do escoamento. Vou pegar essa mesma questão, que a gente calculou a perda de carga, e a gente chegou a calcular, eu acho que HA, a gente chegou a calcular HA dessa questão, ou só calculou a perda de carga? Vou pegar essa mesma questão aqui para a gente determinar a potência da bomba, né? Sendo o rendimento. Perfeito, André. Você não calculou potência, eu acho. Que a gente não tinha visto ainda. E aí eu vou pegar essa mesma questão, né, para a gente determinar a potência da bomba, né, para um rendimento de 75%. Então, a gente já fez essa questão até a perda de carga e até a HA aqui, mas se não fez HA, eu vou recapitular. Para que a gente encontre a potência da bomba, né? Então a gente vai precisar do HA, o peso específico a gente já tem, ele deu a massa, é só multiplicar pela gravidade, a vazão também foi dada e o rendimento também foi dado de 75%. Então, observem, a gente fez tudo isso na aula passada, calculou a velocidade, calculou Reynolds, calculou o fator de atrito, a tubulação era semi-rugosa, ele já tinha dado a rugosidade relativa, a gente precisava de Reynolds, que encontramos. Calculamos a perda de carga distribuída ao longo de 122 metros de conduto, né? Então, a distribuída foi 21 metros. Calculamos a localizada, ele tinha dado todos os Ks ele tinha dado, né, vezes a energia cinética. Então, para cada acessório tinha uns Ks, calculamos a perda de carga localizada. Então, a perda total foi a soma dessas duas perdas de 26,94 metros. Feito isso, para que a gente encontre a potência, a gente precisa encontrar HA. Né? Eu não lembro se a gente fez essa parte, mas o que a gente vai fazer? Aplicar no balanço global de energia mecânica. Então, Z1 já tinha sido dado aqui na lâmina d'água desse reservatório e desse, né? Z1 e Z2 já está aqui, então a gente já tem esses valores, Z1 e Z2. Ambos estão expostos à pressão atmosférica, então P1 igual a P2. V1 igual a V2, cancelamos também, né? Ambos possuem grandes áreas e pequenas velocidades. A perda encontramos ali de 26,94 metros, então a gente já pode encontrar quem é HA para encontrar a potência. Observem. Já temos a perda total, 26,94, e já podemos calcular o nosso HA para calcular a potência. A vazão, o rendimento e o peso específico a gente já tem também. Já conhece. Então, esse valor aqui vai dar 57,44. Né? O peso específico é o peso específico da água, massa vezes a gravidade. Aqui é a vazão, que já foi dado. E aqui é o rendimento, né, de 75%. Ó, o valor aí desta potência dessa bomba, dado com as unidades.
A unidade aqui de H é metro, tá? Não está aqui, mas é metro. Quando vocês calculam a potência, gente, isso só... Acho que não, José. Olha a unidade. Deixa eu só abrir aqui, porque tá quente. Deixa eu só abrir essa porta. Porque a gente vai ter aqui, ó, metro cúbico corta com metro cúbico, a gente pode apresentar Newton vezes metro por segundo, ou Joule por segundo, ou Watt. Tava certo. Eu não sei por onde foi que eu vi ali muita vírgula. 4.000, foi que o Zé botou o ponto, botou vírgula, acabou me confundindo. 4.289 watts, ou 4,3 aí, aproximadamente, quilowatts. Tá? Então, só para complementar, o que a gente tinha, né, visto até a aula passada era para calcular essa energia adicionada, né, e a gente usa essa energia adicionada para calcular a potência da máquina. Então, se eu sei quanto que perde de carga, se eu sei quanto que eu preciso adicionar de energia, a gente vai calcular essa potência, então, dessa máquina, a depender do rendimento para atender uma determinada vazão para o escoamento de um fluido. Perguntem. Professora, a questão da potência consumida, que é aquele HR que a senhora riscou, ele é meio que o inverso dessa ideia, né? Da potência adicionada. A potência removida é por meio da turbina, né? A turbina remove energia, transforma em outra energia elétrica, energia pela turbina. Né? Não é o inverso, né? Ela vai remover e transformar em outro tipo de energia. Ela vai, por exemplo, transformar a energia cinética, que é o movimento do fluido no conduto, que vai fazer com que as pás, né, as hélices, girem, né, e gere a energia elétrica. Por isso que ela remove energia do sistema. Aí sim o rendimento é multiplicado. E, professora, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre esse balanceamento de cargas, o balanceamento energético, né? Aqui dessa forma aí grande. Quando tem um reservatório com água parada, vamos supor assim, e eu quero determinar a velocidade a velocidade da água de saída de um elevatório, eu considero a V1 no caso 0? Sim, porque o que você está me falando seria mais ou menos esse exemplo aqui que a gente vai ver agora, André. Deixa eu só te mostrar aqui. Pronto. Já você tem um tem exemplo, esse reservatório, certo? Está considerando o ponto 1, V1 aqui nessa lâmina de fluido. Né? E aí você, por exemplo, tem um ponto 2 aqui que é na saída desse conduto. Certo? Então, o que é que vai acontecer quando você compara essas duas velocidades? V1 tem uma velocidade muito baixa por ter uma grande área, então a gente pode desprezar, porém V2 não. Pois eu tenho uma pequena área e grande velocidade comparada à área da lâmina d'água do reservatório. É porque tem uma questão da lista, né? Deixa eu ver, da lista que a senhora... questão 6,
E ele fala justamente disso, deslocamento de água, né, e tal, e ele fala que a saída da água é com 37 metros por segundo, né? Só que ele não dá nenhuma Isso, velocidade, V2. ele não dá nenhuma Do reservatório. Sim, aí Isso. na verdade, ali o que você tem de V2 é a velocidade de saída, tá? Lembrando que você vai ter que calcular a velocidade média de todo escoamento, né? Que é vazão dividido pela área do conduto, né? E aí, quando você for fazer o balanço, o V1 você anula, né? Porque ele capta a água, né? Para perfuração, alguma coisa assim, né? E Exato. aí você vai cancelar V1 e considerar V2 37 metros por segundo. Show. Tranquilo, obrigado. Beleza? De nada, meu querido. A gente volta já já nessa questão aqui. Deixa eu só... Aquela última questão que a gente fez, que foi essa daqui, foi, se eu adicionasse aqui, ó, a potência da bomba com rendimento de 70%, né? Então, a gente calculou toda a perda na sucção, no recalque, foi a nossa última questão da aula passada. Não vou voltar nisso, vou pegar a perda total, que foi de 14 metros. E aí, para a gente fazer o balanço, aqui a gente tinha encontrado até HA, né? Então, considerando aqui A e B na lâmina d'água dos dois reservatórios, né? A gente tinha feito até encontrar HA, né? Para a potência da bomba, de 70% de rendimento, então vai ser o nosso HA vezes o peso específico, vezes a vazão dividido pelo rendimento de 70%. Tá só para a gente voltar para aquela questão que foi nossa última questão da aula passada, para também calcular a potência. Pessoal, eu acho que essa parte dessa análise do balanço, né, da energia mecânica global aí, ela é a parte mais importante, né? Porque você vê que o cálculo de fator de atrito, de perda de carga, é uma aplicação ali. A gente precisa identificar o comprimento do conduto, os acessórios, encontrar os LEQs, os Ks, né? Mas essa parte do balanço é a mais importante. Como o André perguntou agora, professora, esse é bem prático, gente. Vocês vão ter grandes áreas e pequenas velocidades, né? Aquela velocidade da grande área, por ela ser muito pequena, ela pode ser desprezada. Então, se você compara uma grande área que vai ter uma pequena velocidade com uma pequena área que vai ter uma grande velocidade, você não pode desprezar a velocidade que é maior, né? Você só pode desprezar aquela velocidade que é muito baixa. Então, quanto maior a área, menor vai ser a velocidade. Uma coisa também a se analisar é a pressão. No exemplo que a gente viu anterior, aquele exemplo azul, que tinha os dois reservatórios abertos, a pressão atmosférica, a pressão se anula. Mas nesse caso aqui, o reservatório aqui no ponto B, ele está pressurizado, então eu preciso considerar a pressão efetiva no ponto B. Z1 e Z2, que nesse caso é ZA e ZB. Né? ZA e ZB, então o que é que a gente precisa ver? Justamente essa distância na vertical de um ponto para o outro. É para que a gente encontre essa diferença de energia potencial, que é justamente da posição na vertical. Calcula as perdas corretas, calcula a energia adicionada, que vocês vão encontrar a potência correta. Porque a gente está fazendo todo o dimensionamento, né? Mas aí vocês podem me perguntar, professora, mas como é que a gente escolhe finalmente a bomba? Né? E onde é que a gente... Né, sabe lá qual vai ser a bomba que a gente vai escolher. Então, eu vou mostrar um ábaco aqui de um fornecedor para vocês. Né? Existem, gente, N marcas no mercado. Né? O processo de escolha da bomba é trabalhoso. Mas tem duas variáveis que são extremamente importantes que a gente conheça para escolher essa bomba. A vazão e essa altura manométrica, essa energia adicionada ao fluido, que a gente precisa adicionar. Conhecendo esse, já é um passo inicial bem grande, né? Porque a gente vai lá nos diagramas, né? Nos gráficos lá do fornecedor, com essas duas informações e já vai escolher qual é esse modelo, qual é essa faixa aí da bomba. O ábaco, ele é bem simples, ele tem aqui, ó, no eixo X a vazão, né? Nesse caso está em metro cúbico por hora,
E no eixo Y a gente tem o nosso HA, que é a nossa altura manométrica, que está em metros. Então, vamos supor, para essa vazão e para essa altura manométrica, dentro desses modelos aqui, né, dessa série, dessa bomba, que tem uma rotação de 3.500 RPM, o modelo aqui ideal seria o de 25-150. O que é que quer dizer esse modelo? 25 é o diâmetro da saída do recalque, né, que você vai acoplar a tubulação de recalque. E 150 é o diâmetro da família do rotor. É o rotor, aquelas hélices. Né? Então, uma vez você já dá um pontapé inicial. Conheço a vazão, vou lá, já conheço o modelo. Mas dentro desse ábaco de seleção, né, que é dado pelo fornecedor, nesse caso pelo KSB, a gente consegue encontrar mais informações ainda, né, que é, se eu disse que é a família, o diâmetro da família, mas qual é o diâmetro exato daquele rotor? Né? Qual vai ser o rendimento, né, para aquela vazão e aquela altura? No ábaco a gente consegue até calcular a potência necessária. Tá? Então, observe que tudo que a gente fez aqui também tem nesses ábacos, mas se a gente não calcula a demanda, que é a vazão correta, e se a gente não calcula a altura manométrica correta, a gente vai escolher a bomba de forma errada. Né? Eu tenho um ábaco aqui, deixa eu abrir. Aqui eu tenho, né, uma bomba centrífuga, né? Eu tenho uns folhetos aqui, vocês estão vendo? Pronto. Tem um folheto aqui dessa bomba centrífuga, um conjunto motor-bomba. Né? Tem a ficha técnica, tem o sumário aqui. Essa bomba ela tem 3 rotações, 3.500, 1.750 e 1.160. Vocês podem me perguntar, professora, mas qual a rotação que eu vou escolher? Né? Óbvio, quanto mais baixa a rotação, né, mais cara é a bomba, então vai depender do que você dispõe de orçamento. Né? Quanto maior a rotação, mais barata é a bomba, porém maior é o ruído, maior desgaste, maior necessidade de manutenção também. Tá? Então, são características aí a serem analisadas na hora da escolha. Né? Aqui mais algumas informações, potência de fricção, os fatores de correção, aqui um sumário, tá? Depois a gente volta nele. E aqui são os ábacos, né? Esse ábaco aqui é para o de 3.500, né, RPM. Observe que aqui a gente tem a vazão, aqui a gente tem a altura em metros, né? A carga em metros. Vou fazer uma vazão aqui. Vou escolher a vazão, escolher uma vazão aleatória aqui, de 100. Escolher uma vazão de 100 metros cúbicos por hora e uma altura de 50. 50 metros para vazão de 100 metros cúbicos por hora. Seria esse modelo aqui, 50 a 160. Vou lá, procurar 50 a 160. Se eu achar, tá mordendo aqui. 50 a 160, que aqui tem uma variação também de diâmetro. 50 a 0,32. Não, peraí. 50. Eu tô seguida. 50, 160, porque eu tenho essa 50, 32, 160 e essa 50, 160. Mas aqui varia de 80 a 50. Vou clicar aqui para a página 25. Pronto. E já estou desde 7 horas da manhã no computador. Aí a gente vai para o ábaco agora de rendimento. Eu disse que 150 era a família, ou 150.
160 era a família do diâmetro do rotor, que vai variar esse diâmetro do rotor entre 135, 150, 162 e 174. A gente ainda precisa escolher, dentro dessa família de diâmetro do rotor, né, qual vai ser o diâmetro e qual vai ser o rendimento. O rendimento estão aqui, ó, nessas curvas de nível. O maior rendimento dessa bomba é de 80,2%. Vamos ver onde é que cai. 100 é a vazão e 50 é a altura. Justamente nesse ponto aqui, a interseção entre essas duas informações. Ó. Nesse ponto aqui, eita, caiu bem no meio. Né? A gente escolhe sempre o diâmetro de rotor maior, que é o de 174. Então, 174 vai ser o diâmetro desse rotor para atender essa vazão de 100 e a carga de altura de 50. O rendimento dela, se a gente traçar essas curvas aqui, deixa eu ver se eu traçar essa curva aqui, essa curva vai estar entre 80, é porque a gente tem que traçar como se fossem as curvas de nível. Eu tenho essa curva aqui de 75, aí eu tenho essa de 77, 78, 79 e 80. Então, ela vai estar entre 80 e 80,2% de rendimento. É porque é melhor quando elas estão assim, ó. Quando elas estão assim, é bem melhor de ver onde é que cai. Tá vendo as curvas de nível? Então, por exemplo, se caísse aqui, né, como caiu ali naquele exemplo, a gente sabia que estaria entre 55% e 58%, né, nessa curva aqui. Não sei se aqueles gráficos com curva de nível, né, diferentes cores aí. Só tem que ali tá bem ruim de enxergar. Então, para esse diâmetro de 174, a gente ainda tem aqui o gráfico de potência. 174, a vazão de 100, né, a potência seria aqui, né, quase 20 quilowatts. Então, isso olhando mais detalhadamente, traçando aquelas linhas que eu gosto de traçar igual a Moody, mas esse aqui é o nosso ábaco. A gente escolhe o modelo, depois vem para esses outros gráficos de detalhamento, do diâmetro do rotor, da potência. Aqui também tem o NPSH, que é para prever cavitação, e esse gráfico aqui de potência. Deu para entender mesmo? Eu aqui um pouco ceguei, tá? Podia ter aumentado aqui, né? Isso porque a gente olhou de 3.500, né? Mas tem também o de 1.750, né? A rotação, que aí a gente pode ter um rendimento maior. A gente faz essa análise. O que vai mudar, ó, é a faixa de altura, né? Então, essa faixa de altura, o alcance também, a vazão, isso muda de rotação a rotação das bombas. Mas a depender do modelo escolhido, a gente vem no sumário para ir para os outros nossos gráficos para aquele tipo de bomba. Compreendido, pessoal? Vocês falem. Não peço isso na prova, não, tá? Que é só uma informação adicional. Porque quando vocês estiverem na vida real, é assim. Ô, professora, sobre essa questão da altura manométrica, seria equivalente a dizer como se fosse assim, a altura líquida entre os É o dois pontos? HA. Não, é o nosso HA. A altura manométrica é quanto eu preciso adicionar de energia para que ele saia de um ponto para o outro, tanto em distância quanto em elevação. Ah, então no caso é o valor da energia em metro. Em metro. É o nosso HA, a nossa energia adicionada, que também é chamada de carga manométrica, de energia da Beleza. bomba. Ela é a altura Em metro. manométrica? Isso. Entendi, professora. Que é a soma das elevações, né, na vertical, mais as perdas. Que é o resultado depois do nosso balanço. Deixa eu voltar aqui nessa questão.
fiquei devendo ela para vocês na aula passada, eu falei, vou deixar para fazer quando a gente já vê potência de bomba. Né? Essa questão foi até a questão que eu mostrei a André para exemplificar quando não cortava V2 e cortava V1. Né? Ela é a questão que fala que um tanque ventilado, né, que é esse aqui, com a pressão interna igual à pressão atmosférica, deve ser preenchido de óleo, então é dado aqui as propriedades do fluido, de um reservatório subterrâneo, né, usando uma mangueira de plástico lisa, de 20 metros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Tem uma entrada ligeiramente arredondada, 2 curvas, então aqui ele está dizendo os acessórios e os CAS. Né? A diferença de elevação entre o nível do reservatório e a parte superior, por onde descarrega o fluido dentro do tanque, é de 5 metros. A capacidade do tanque é de 18 metros cúbicos e o tempo de preenchimento é de 30 minutos. Supondo a eficiência geral da bomba de 82%, determine a potência necessária da bomba. Desculpa, gente. A potência necessária da bomba para elevar o combustível até o tanque do caminhão. Né? Era uma questão de prova, tinha um gráfico de Moody, encontre, né, o fator de atrito usando o gráfico de Moody, mas a gente pode usar também as fórmulas, né? Lembrando que essa mangueira é lisa. Hoje a alergia aqui tá, que Deus bença. Vamos lá. Primeira coisa, conhecer a velocidade. Mas ele não deu a vazão. Não deu, entre aspas, né? Ele deu a vazão aqui, porque ele deu o volume e deu o tempo de preenchimento. Então, ele deu aqui a vazão. A gente vai fazer volume dividido por tempo. Volume dividido por tempo, transformar em segundo, para que a gente encontre metros cúbicos por segundo. Agora, a gente consegue encontrar a velocidade. Que a gente tem o diâmetro da mangueira. Então, a gente quer encontrar a velocidade de escoamento desse fluido para que a gente encontre Reynolds e determine o regime de escoamento. Né? A área aí, a gente vai encontrar usando o diâmetro de 5 centímetros. Ficou bem em cima mesmo, né? Vazão dividido pela área. Velocidade 5,1 aí aproximadamente metros por segundo. Precisamos saber o regime, se é laminar, transiente ou turbulento. Calculamos aqui, o número de Reynolds. Já temos a velocidade, o diâmetro, a massa específica 920 e a viscosidade 0,045. As unidades já estão homogêneas. Meu Deus, tinha 2 zeros ou um só? Só tinha um zero. E calculamos Reynolds. Então, acho que minha sinusite, sei lá o que aconteceu. Comecei a espirrar mais cedo. Tinha tomado antialérgico, estava até um pouquinho melhor, mas acho que está vencendo o antialérgico. Tô bem. Dá pra gente segurar mais um pouquinho. Aqui tá um chove, para. Faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Não tem alergia que aguente, mas tô bem. Tô ótima.
Se eu espirrar, não se assustem. Reynolds, turbulento. Tá? Se o Reynolds é turbulento, a mangueira é lisa, a gente vai calcular o fator de atrito usando as nossas fórmulas, olha. Nesse caso, a de Blasius, porque Reynolds deu menor que 10/5. Então, a gente calcula o fator de atrito para calcular as perdas de carga. Obrigada, José. Com o fator de atrito, a gente pode não, deve calcular a perda de carga usando a nossa equação universal, que vai ser o fator de atrito vezes o comprimento aí do conduto dividido pelo diâmetro e a energia cinética. Z ao quadrado dividido por 2G. Essa é a perda distribuída, ou perda maior. Falta encontrar a perda localizada, né? Porque ele disse que tem uma perda na entrada do fluido no conduto e nessas duas curvas aqui. E foi dado o K na questão para cada acessório. Observem, como a gente tem um diâmetro constante, e aí, pessoal, na prova, que vocês têm o tempo mais restrito, eu não ponho, tipo, com diâmetros diferentes, porque senão vocês vão ter que calcular 2 fatores de atrito, 2 Reynolds, 2 tudo. Então, na prova, geralmente, eu ponho com diâmetro constante. Mas lembre que a gente só pode somar os Ks, né, nas regiões onde os acessórios estão de mesmo diâmetro. Nesse caso, José, senão não dá tempo, né? Lembra na aula passada, a gente praticamente ficou a aula toda naquela questão que tinha sucção e recalque de diâmetros diferentes. Então, não dá. Vai ter uma questão de dimensional, uma questão de semelhança, uma questão de escoamento interno, né? E uma questão de externo ainda. É como se fosse calcular 2 vezes tudo de novo, né? 2 questões. Justamente. E aí, nesse caso aqui, como a gente tem o mesmo diâmetro, a mesma velocidade, a gente pode somar esses Ks, né? De todos os acessórios do sistema, para encontrar a perda localizada e multiplicar pela energia cinética. Encontra a perda localizada, soma essas duas, temos a perda total. R$ 21,52 metros. Só lembrando, pessoal, gostaria de reforçar aqui outro conceito também, que é o conceito de perda de carga unitária, que a gente falou também, né? A perda de carga unitária é a perda total dividido pelo comprimento do conduto. Então, se eu pedir lá a perda de carga unitária, né? Vocês já sabem aqui que é a perda total dividido pelo comprimento, é a perda por cada metro de conduto. Ela é adimensional. Metro, cancela com metro. Foi só uma informação extra aqui, tá? Vamos fazer o balanço, porque o que ele quer é que a gente encontre HA e encontre a potência dessa bomba aqui, que vai levar água desse reservatório até o tanque. Para encontrar a potência, a gente tem que encontrar o HA, né? Não tem turbina. O ponto 1 é no reservatório inferior de óleo de combustível e o ponto 2 é aqui no tanque, na saída. Nenhum dos dois estão pressurizados, nem o reservatório inferior, nem o superior. P1 corta com P2. A perda, a gente já tem esse valor de perda. Se eu traçar meu plano horizontal de referência aqui, Z1 é 0 e Z2 vai ser 5 metros. Né? É bom, pessoal, sempre vocês traçarem um plano horizontal de referência no ponto mais baixo, né? Porque aí você considera 0 e a distância dele até o ponto superior.
V1, aqui nesse caso, como é no reservatório inferior, a gente tem uma grande área, pequena velocidade. Então, eu posso desprezar essa velocidade quando comparada a V2, que eu tenho uma pequena área e grande velocidade. Então, aqui eu mantenho o V2, né? Pois a energia cinética do ponto 2 ela é alta, não pode ser desprezada. Faltou alguma coisa? Não. Todas as informações a gente tem. V1 eu vou cancelar. Vamos Professora? encontrar, então, QHA. Oi. Depois, quando terminar essa, eu poderia só relembrar como é que, só para um exemplo de um elemento da carga localizada, como é que calcula o valor dela por quando tem o L e quando tem o K? Sim, volto sim. Só um elemento, só para relembrar o cálculo em si. Certo, volto sim, volto. Posso mostrar uma questão? E uma questão? Pode, tanto faz. Pronto. Volto sim, vamos só terminar essa. E aí, a gente vai encontrar a perda, a gente já calculou, né? Vamos encontrar, então, quem é HA. A perda, o Z, Z2, Z1. A energia cinética, porque a gente já tinha velocidade no conduto de 5 centímetros. E nesse caso aqui, André, para a questão que você falou, é de 37 metros. E a gente encontra o valor de HA. Com o valor de HA, calculamos a potência. A gente tem a massa específica, multiplica pela gravidade para obter o peso específico, a vazão, e o rendimento foi dado na questão de 82%. Isso mesmo, André, 3,121 quilowatts. Tá? Ou 3.121,9 quilowatts, no caso. Reforçando aqui esse ponto que o Fábio pediu, né? O exemplo aqui dessa questão, Fábio, inclusive, observe que ele deu no recalque. No recalque, ele deu o comprimento equivalente do acessório 6 e do acessório 7, mas para o acessório 5 e o acessório 8, ele deu K. Né? Então, quando a gente tem um LEQ, a gente vai usar a nossa equação universal da perda de carga, que vai ser o fator de atrito vezes o LEQ, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Para esse acessório, o acessório 6 e 7, ele deu LEQ. Cada um tem 1 metro de comprimento equivalente. Então, a gente vai usar a equação universal da perda de carga, onde no lugar do comprimento, a gente vai colocar o comprimento equivalente do acessório. Já para o acessório que ele deu K, a gente vai fazer pelo método do K, né? Que é K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, observe, para o acessório 6 e 7, a gente tem a perda de 0,26. Para o acessório 5 e 8, a gente tem a perda de 5,84. Né? Calculado de forma diferente, porque do 6 e 7 ele deu LEQ,
E do 5 e 8 ele deu K. Calma, não pense assim, porque ele é uma dimensional, né? Empírico, né? Testado a depender aí de fornecedor a fornecedor, mas se a gente olhar para a fórmula e observar, né, que tudo isso daqui foi trocado pelo K, sim, só não queira encontrar um valor equivalente entre eles, porque isso vai mudar de acessório a acessório, tá? Mas olhando para as duas equações. Tirei sua dúvida? Beleza. Gente, por hoje é só. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Tem lista de presença, sim. Eu preciso terminar de espirrar. Eu devo estar com o nariz vermelho, né? Peraí, Noemi, não vá agora não, tem lista de presença. Vamos me ver aqui na câmera, meu Deus do céu, porque eu não fechei essa caixa. Deixa eu fechar aqui, meu povo. Eu tô alergicamente terrível. Só um minuto que eu vou passar a lista de presença aqui no chat, pessoal. No final desses slides, tem alguns exercícios, né, do livro. Vocês olharem lá no final do slide, esse slide já está disponível para vocês. Tem alguns exercícios aqui do livro também, tá? Tanto de semelhança. Eu parei de apresentar, não sei. Ó, aqui no final do slide tem mais alguns exercícios de perda de carga, daqueles assuntos iniciais de equação de Poiseuille, né? Bombeamento, grupo π, semelhança. Então, além das listas aqui, tem mais alguns exercícios. Vocês treinarem, gente, estudem. Nossa prova é semana que vem, na quinta-feira. Quinta-feira a gente finaliza o nosso conteúdo com escoamento externo. Tá? Aguardo vocês. Boa noite. Um bom final de semana. Até quinta-feira, né? Eu tô achando que hoje é quinta-feira. Uma boa quarta. Fiquem atentos ao auxiliar. Façam um questionário. Como eu já disse, obrigada, Saldanha. Ainda bem que foi no finalzinho, né? Eu passei a aula toda bem, dei um espirro, desencadeou. Já tô bem. Tomar alto antialérgico. E deixa eu voltar aqui. Meu nariz está enorme. Do tanto que eu já mexi nesse nariz hoje. É só uma mudança de clima. Já tô bem. Boa noite, gente. Professora, aqui tá um temporal. Como é que tá aí em Natal? Eu tô em Sergipe, né? Tá um chove para que não Deus sabe. O tempo nada aqui naquela chuva. O tempo aqui virou. A mesma coisa. Tava fazendo sol uns 2 dias atrás. E quando foi hoje, mas chovia, uma chuva forte, aí parava. Uma chuva forte, parava. Mas... aqui, inclusive, tá com alerta pela... Tá em Curitiba, né? Não, Espírito Santo. Espírito Santo. Tá com alerta? Tá. Temporal, de enchente temporal. Nossa Senhora. Ainda bem que eu moro em 100 metros de trabalho, é bem tranquilo. Sim. Professora, Se cuida. Eu vou ter que fazer a quarta prova. Tô com medo. Vai fazer. Faz a terceira prova, estuda, para não precisar fazer a quarta prova, prova de reposição, pelo amor de Deus. Também não queria fazer, não. Mas ainda bem assim, mecânica dos sólidos tá indo e as outras 4 matérias também. Eu fiquei presa na da senhora dessa vez. Não, dessa vez não, né? Dessa vez vai, por favor. Tem que ir, eu preciso me formar esse semestre, professor. Pois é. Falta só a matéria, era mecânica dos sólidos e fluidos, que era obrigatória. Estuda, dá um gás aí nessa reta final. Vai dar certo, se Deus quiser. Preciso. Boa noite, professora. Boa noite, Flor. Até quinta. Tchau. Até quinta. Tchau.